Você já sentiu um arrepio inexplicável ao ouvir uma história de terror? Hoje separei 4 relatos perturbadores. Se você acha que está preparado, continue assistindo. Mas lembre-se, algumas histórias são difíceis de esquecer. Me chamo Dom e sou o seu narrador do canal Evocando Medo. Oi, Dom. Preciso te contar uma coisa muito estranha que aconteceu comigo. Em 2022, na pacata cidade de Santa Rosa, eu ainda era um estudante universitário de engenharia, lutando para pagar minhas despesas. Trabalhar como caixa noturno em um supermercado 24 horas parecia a melhor opção. O ambiente silencioso do turno da madrugada, com seus corredores friamente iluminados, dava o cenário perfeito para meus estudos. Ou assim eu pensava. No entanto, algo estranho acontecia quase todas as noites. Sempre que a loja ficava vazia, eu sentia uma presença, algo que me observava das sombras, aumentando a cada madrugada. Era uma noite super silenciosa no supermercado, e a luz fria dos corredores só deixava tudo mais vazio. Eu organizava as prateleiras para afastar a inquietude crescente. De repente, ouvi um som que fez meu coração acelerar. Passos ecoando pelo piso de azulejos. Olhei ao redor, mas não vi ninguém. Os corredores estavam desertos e o silêncio era opressor. Resolvi investigar e comecei a caminhar pelos corredores, com cada passo meu amplificando o eco dos passos que ouvi antes. A sensação de ser observado era intensa. Virei uma esquina e fiquei paralisado. Carrinhos de compras se moviam sozinhos, suas rodas rangendo suavemente. Produtos começaram a cair das prateleiras, rolando pelo chão bem devagar, de um jeito assustador, como se mãos invisíveis os empurrassem. O barulho das latas batendo no chão interrompia o silêncio da loja, me deixando desconfortável. Tentei racionalizar o que estava vendo, pensando que talvez houvesse uma explicação lógica, mas nada fazia sentido. Os carrinhos continuavam a se mover e as prateleiras que eu havia organizado meticulosamente estavam agora um caos. Decidi voltar para a minha estação, o coração ainda disparado e a mente repleta de perguntas sem resposta. Era apenas o começo de uma série de eventos perturbadores que transformariam minhas noites no supermercado em um verdadeiro pesadelo. Com o passar das noites, as ocorrências estranhas aumentaram em frequência e intensidade. A paz do supermercado à noite virou um verdadeiro pesadelo. As luzes piscavam intermitentemente, lançando sombras inquietantes nas paredes. O sistema de segurança registrava movimentos inexplicáveis em áreas vazias, me deixando ainda mais desconfortável. Durante uma das rondas, ouvi claramente sussurros inaudíveis, vozes distantes que pareciam vir de todas as direções. A percepção de uma presença constante nas sombras aumentava a cada noite, e eu me pegava olhando por cima do ombro repetidamente. As sombras projetadas pelas luzes piscantes pareciam ganhar vida própria, movendo-se de forma errática pelos corredores. Enquanto organizava produtos em uma prateleira, um som metálico me fez virar rapidamente. Um dos carrinhos de compras estava se movendo sozinho novamente. Senti um arrepio intenso percorrer minha espinha. A situação piorou quando, em uma noite, encontrei uma seção inteira de prateleiras completamente desarrumada. Produtos estavam espalhados pelo chão, e algumas prateleiras pareciam ter sido forçadas, como se uma força inumana tivesse passado por ali. O cenário era caótico, e a sensação de que algo sobrenatural estava acontecendo se tornou impossível de ignorar. As câmeras de segurança capturavam mais do que apenas movimentos inexplicáveis. Os vídeos mostravam sombras nebulosas que se materializavam brevemente antes de desaparecer. Objetos pareciam ser empurrados por uma força invisível e as prateleiras balançavam como se fossem atingidas por ondas de choque de uma energia desconhecida e sinistra.
Quando mostrei os vídeos para meus superiores, recebi olhares céticos e comentários sobre o cansaço e o estresse do turno noturno. As vozes que antes eram apenas sussurros distantes começaram a se tornar mais claras, embora ainda incompreensíveis. Pareciam gritos angustiados misturados com risos distorcidos, criando uma atmosfera de puro terror. Cada noite se tornava um novo desafio, e eu sabia que algo terrível estava à espreita, esperando o momento certo para se revelar completamente. Querendo entender o que estava rolando, resolvi ver os vídeos das câmeras de segurança do supermercado. Com as luzes piscando intermitentemente, entrei no escritório de segurança e sentei-me diante dos monitores. A sensação de ser observado era quase palpável. Enquanto assistia, as imagens me deixaram horrorizado. Sombras escuras se moviam rapidamente entre os corredores, materializando-se do nada e desaparecendo abruptamente. Objetos eram empurrados por uma força invisível e as prateleiras balançavam violentamente. De repente, as telas ficaram completamente pretas. Um ruído alto, como um grito metálico, ecoou pelo escritório e senti um calafrio intenso percorrer minha espinha. Antes que pudesse reagir, as telas voltaram à vida, mostrando uma figura nebulosa e indistinta se movendo rapidamente em direção ao escritório. Meu coração disparou. As luzes começaram a piscar violentamente e o ar ficou gelado. Uma sensação de opressão tomou conta de mim. A figura nebulosa entrou no escritório emitindo uma presença ameaçadora. Seus contornos eram indistintos, mas eu podia sentir a maldade emanando dela. A figura se aproximou rapidamente e o ar ao meu redor ficou ainda mais pesado. Senti uma pressão intensa no peito, como se estivesse sendo sufocado. Fechei os olhos e tentei gritar, mas nenhum som saiu da minha garganta. De repente tudo parou. As luzes voltaram ao normal e a figura desapareceu. Fiquei ali, ofegante e tremendo. No dia seguinte, ainda apavorado com o que aconteceu, fui até o gerente e pedi demissão. Expliquei que não podia mais continuar trabalhando ali devido aos eventos inexplicáveis durante meus turnos noturnos. O gerente, embora cético, aceitou minha decisão. Eu evito falar sobre minha experiência, mas sempre que passo pelo antigo local de trabalho, sinto um arrepio na espinha e uma ansiedade palpável. As memórias daqueles eventos horríveis me assombram constantemente, lembrando-me de que o terror daquela época nunca desapareceu completamente. E aí, Dom? Você não vai acreditar no que aconteceu comigo. Meu nome é Marcos, sou agricultor e pai de 3 filhos. Desde que me entendo por gente, sou conhecido como um homem cético e trabalhador. Sempre acreditei que a vida no campo era simples e prática, sem espaço para superstições ou lendas urbanas. No entanto, o verão de 1998 trouxe eventos que me fizeram duvidar das minhas crenças. Naquele ano, uma série de histórias estranhas começou a circular na nossa pequena cidade rural. Vizinhos falavam de sons metálicos e luzes misteriosas que apareciam nos campos durante a noite. Eu sempre ria dessas histórias, achando que eram exageros ou brincadeiras para assustar as crianças. Mas tudo mudou quando esses eventos começaram a ocorrer na minha própria fazenda. Tudo começou com pequenos ruídos que eu tentava ignorar. Porém, a situação piorou quando minha família e eu começamos a ouvir sons altos e metálicos vindo do celeiro, em plena madrugada. Mesmo com todo o meu ceticismo, não pude deixar de sentir um frio na espinha. Essa curiosidade misturada com desconforto me levou a investigar os mistérios que rondavam a minha propriedade. O que encontrei foi apenas o começo de uma série de eventos perturbadores. Era uma noite quente de verão. O ar estava parado e o silêncio só era quebrado pelo zumbido dos insetos. Minha família e eu estávamos dormindo quando um som alto e metálico nos acordou de repente. Era um barulho estridente, como se algo estivesse sendo arrastado pelo chão do celeiro. O som ecoava na noite, aumentando ainda mais a sensação de desconforto que eu já sentia. Levantei-me da cama, ainda meio zonzo, e olhei para minha esposa, que estava tão assustada quanto eu.
Nossos filhos, ainda meio adormecidos, nos olhavam com olhos arregalados, tentando entender o que estava acontecendo. Peguei minha lanterna e disse a todos para ficarem dentro de casa enquanto eu ia investigar. Levei cerca de 5 minutos para me vestir e descer as escadas. Quando finalmente cheguei ao celeiro, a porta estava entreaberta. Eu tinha certeza de que a havia trancado antes de dormir. Minha mão tremia um pouco quando empurrei a porta para abrir completamente. O feixe de luz da lanterna revelava uma cena de caos total. Ferramentas estavam espalhadas pelo chão. Fardos de feno haviam sido derrubados e o ar tinha um cheiro estranho e metálico. Enquanto caminhava pelo celeiro, tentando entender o que havia acontecido, minha mente oscilava entre o ceticismo e o medo crescente. Algo ou alguém esteve ali e revirou tudo, e eu não conseguia encontrar uma explicação lógica para aquilo. A sensação de que algo estava muito errado só aumentava. Saí do celeiro e tranquei a porta com mais cuidado desta vez, tentando acalmar minha mente. No entanto, aquela noite foi apenas o início dos eventos perturbadores que se desenrolariam nos dias seguintes, transformando nossa vida pacata na fazenda em um verdadeiro pesadelo. Nos dias que se seguiram, a situação só piorou. Primeiro foram os animais que começaram a desaparecer. Uma galinha sumia aqui, um cabrito ali, e eu comecei a ficar realmente preocupado. Busquei por pegadas, rastros, qualquer coisa que pudesse me dar uma pista, mas não encontrei nada que explicasse esses sumiços misteriosos. Em vez disso, encontrei sinais de luta nos estábulos, cercas quebradas, feno espalhado e marcas profundas no chão, como se algo grande e pesado tivesse sido arrastado. As noites se tornaram cada vez mais inquietantes. Além dos sons metálicos que continuavam a nos acordar, comecei a ouvir vozes baixas. No início pensei que fosse o vento ou minha imaginação pregando peças. Mas as vozes eram nítidas, indecifráveis, e pareciam vir de todos os lados ao mesmo tempo. Eram murmúrios em uma língua desconhecida, cheios de urgência que me deixava arrepiado. Eu caminhava pelo terreno com a lanterna em mãos, tentando localizar a origem dos sons, mas nunca encontrava nada. Meu sono começou a ser afetado, e minha cabeça também. Passei a ouvir passos pesados ao redor da casa durante a noite. Esses sons eram diferentes de qualquer coisa que eu já tinha ouvido antes. Não eram os passos leves de um animal, mas sim algo mais forte, mais ameaçador. Em várias ocasiões, saí para investigar, mas nunca encontrei nada além das marcas estranhas no chão e um silêncio pesado que tomava conta do lugar assim que eu aparecia. Minha família também estava sofrendo. Minha esposa e meus filhos estavam assustados e todos nós começamos a nos sentir inseguros dentro da nossa própria casa. As noites se tornaram uma vigília constante, com todos acordados e atentos a qualquer som. A sensação de que algo maligno nos rondava era cada vez mais forte, e eu sabia que precisava fazer algo para proteger minha família e descobrir a verdade sobre o que estava acontecendo na nossa fazenda. Enquanto os dias passavam e os eventos se tornavam mais frequentes e intensos, minha vontade de resolver isso aumentava. Estava claro que eu precisava confrontar o que quer que fosse aquilo. E foi assim que decidi que na próxima noite ficaria de vigia no celeiro, armado com minha espingarda, pronto para enfrentar o que quer que estivesse nos aterrorizando. Naquela noite, depois que todos na casa estavam deitados, me dirigi ao celeiro com meu rifle em mãos. O calor do verão tornava o ar denso e o silêncio era interrompido apenas pelos sons distantes da natureza noturna. Posicionei-me em um canto escuro, onde eu podia observar a entrada sem ser visto. As horas passaram lentamente, e o peso do rifle em minhas mãos era um lembrete constante do perigo iminente. Pouco depois da meia-noite, ouvi os primeiros sinais de que algo estava se aproximando. Passos pesados e vozes baixas ecoavam ao redor do celeiro. Meu coração disparou e um suor frio escorria pelas minhas costas. A criatura era horrível, inumana, e parecia se mover com uma malícia que congelou meu sangue. Por um momento fiquei congelado de medo. A sombra se aproximava cada vez mais, as vozes crescendo em intensidade até se tornarem quase ensurdecedoras.
Num esforço desesperado para me controlar, respirei fundo e mirei o rifle na direção da criatura. Quando a sombra estava a poucos metros de mim, disparei. O som da explosão reverberou no celeiro e, por um segundo, tudo ficou em silêncio. O eco do tiro foi seguido por um grito agonizante e a criatura desapareceu na escuridão, deixando apenas o cheiro de tiro e algo mais, algo fétido e podre no ar. Enquanto a fumaça dissipava, percebi um pedaço de tecido escuro preso a um prego na parede do celeiro. O tecido parecia antigo e estranho ao toque, como se não pertencesse a este mundo. A adrenalina corria pelo meu corpo, mas quando a fumaça dissipou, não havia sinal do que quer que fosse. Nem corpo, nem sangue. Apenas um vazio perturbador. O celeiro estava agora quieto, e o único som era o de minha respiração pesada. Voltei para a casa, o medo ainda me acompanhando, sabendo que o que eu tinha visto não era fruto da minha imaginação. Enquanto caminhava de volta, olhei para o céu, esperando encontrar algum consolo nas estrelas, mas elas pareciam mais distantes do que nunca, e a sensação de que algo terrível ainda estava por vir era esmagadora. Naquela noite, percebi que a ameaça não havia sido eliminada, apenas adiada. Algo mais sinistro estava à espreita, e eu precisava estar preparado para o que viesse a seguir. Apesar do disparo, não achei nenhum corpo ou rastro do que quer que tenha invadido o celeiro naquela noite. No dia seguinte, o celeiro estava estranhamente intacto, como se nada tivesse acontecido. No entanto, as marcas no chão e o sumiço dos bichos continuaram. Minha família estava mais assustada do que nunca, e eu não conseguia tirar a imagem daquela criatura horrível da minha mente. Decidi mostrar o pedaço de tecido aos meus vizinhos, na esperança de obter alguma pista sobre o que estávamos enfrentando. Alguns dos mais velhos reconheceram o tecido, associando-o a antigas lendas locais sobre uma criatura que ronda as fazendas em noites de verão, em busca de algo que perdeu há muito tempo. A reação deles foi de pavor e silêncio, como se falar mais sobre isso pudesse invocar a criatura novamente. A cada noite que passava, evitávamos o celeiro, temendo o que poderíamos encontrar. A fazenda, que antes era nosso refúgio, agora parecia um lugar estranho e ameaçador. Até hoje, me pergunto se tudo não passou de um pesadelo ou se algo muito mais sinistro rondava nossa propriedade. Mas uma coisa é certa: nunca mais fui o mesmo desde aquele verão, e o mistério do que aconteceu naquela fazenda ainda assombra meus sonhos. As autoridades locais pouco fizeram além de registrar os eventos. Ninguém queria se envolver demais com algo que parecia saído de um conto de terror. A comunidade, embora solidária, também se distanciou. Éramos vistos com uma mistura de pena e medo, como se nossa fazenda tivesse sido marcada por algo inominável. Com o tempo, reforçamos as cercas, instalamos câmeras e aumentamos a segurança da propriedade. Minhas noites, no entanto, continuaram inquietas. A cada som estranho, a cada sombra que se movia no canto do meu olho, eu revivia aquele verão aterrorizante. E mesmo que a criatura nunca mais tenha sido vista, a sensação de que ela ainda está por aí, esperando, nunca me deixou. Se eu aprendi algo com tudo isso, é que algumas coisas não têm explicação fácil. E talvez seja melhor assim, porque a verdade pode ser muito mais assustadora do que qualquer lenda. Olá, Dom. Tenho uma boa história para você e seus inscritos. Meu nome é João e sou professor de História. Há alguns anos, fui contratado para lecionar em uma escola secundária antiga, localizada na periferia de uma grande cidade. Sempre fui apaixonado pelo ensino, e essa nova oportunidade me encheu de entusiasmo. Mas logo que cheguei, comecei a ouvir boatos estranhos entre os alunos e funcionários. Falavam que coisas estranhas aconteciam na escola depois que anoitecia. Risadas abafadas, passos assustadores, luzes piscando sem motivo. Claro, minha primeira reação foi de ceticismo. Afinal, escolas antigas sempre têm suas histórias e lendas, e eu estava determinado a desmentir essas superstições.
Minha curiosidade aumentou quando um grupo de alunos mais velhos me contou sobre uma sombra que aparecia nos corredores escuros da escola. Eles falavam com tanto medo e convicção que comecei a me questionar. Decidi investigar por conta própria, pensando que talvez pudesse colocar um ponto final nessas histórias. No entanto, conforme os dias passaram, percebi que talvez houvesse mais verdade nos boatos do que eu estava disposto a admitir. Era uma tarde chuvosa, as aulas haviam terminado e a escola estava praticamente vazia. Eu fiquei até mais tarde na sala dos professores corrigindo provas. A chuva batia forte nas janelas, criando um som constante que de certa forma era reconfortante. Concentrei-me no trabalho, tentando ignorar os boatos que ecoavam na minha mente. De repente, um som distinto chamou minha atenção. Passos. Olhei para o corredor vazio através da porta entreaberta, esperando ver algum aluno atrasado ou talvez um colega. Mas o corredor estava vazio. Levantei-me intrigado e fui investigar. À medida que me aproximava, as luzes começaram a piscar de forma errática, lançando sombras dançantes nas paredes. O que me deixou ainda mais nervoso foi a mudança brusca na temperatura. O ar estava frio, muito frio, apesar de o sistema de aquecimento estar funcionando perfeitamente. Um arrepio percorreu minha espinha enquanto caminhava pelo corredor deserto. Os passos que eu tinha ouvido antes agora eram substituídos por um silêncio opressivo. Concluí que devia ter uma explicação lógica para tudo aquilo. Talvez um problema elétrico estivesse causando as luzes a piscar e alguma janela aberta fosse responsável pela queda de temperatura. No entanto, não encontrei nada que pudesse justificar a estranha sequência de eventos. Voltei para minha sala, tentando me acalmar. Mas aquele incidente foi apenas o começo de uma série de acontecimentos perturbadores que estavam por vir, testando meu ceticismo e coragem. Nos dias seguintes, as coisas estranhas começaram a piorar. Cheguei cedo à escola para preparar minhas aulas e encontrei várias portas trancadas sozinhas. Por mais que eu tentasse abrir, algumas delas simplesmente não se moviam, como se algo do outro lado as segurasse firmemente. Em outras ocasiões, as portas se abriam sozinhas, rangendo lentamente, como se convidassem alguém a entrar. As sombras também começaram a ganhar vida própria. Eu podia jurar que, pelo canto do olho, via formas escuras se movendo pelas paredes, como se estivessem me observando. Ao me virar para encará-las diretamente, não havia nada. Esse jogo de luz e escuridão me deixava cada vez mais apreensivo, e a atmosfera da escola se tornava mais pesada a cada dia. Foi então que os livros começaram a cair das prateleiras na biblioteca. Sempre que eu passava por lá, ouvia um estrondo surdo e encontrava pilhas de livros espalhadas pelo chão. A bibliotecária, Dona Matilde, uma senhora idosa e tranquila, me confidenciou que também estava assustada com esses eventos inexplicáveis. Ela relatou ter visto livros caírem do nada e ouvido sussurros incompreensíveis quando estava sozinha. Os alunos começaram a compartilhar suas próprias experiências. Alguns relataram ter visto uma sombra vagando pelos corredores, sempre à noite. Essa sombra era descrita como alta, envolta em sombras e com uma presença aterrorizante que fazia o ar ficar gelado. O medo começou a se espalhar pela escola e a tensão era palpável. Determinado a resolver o mistério e acalmar todo mundo, decidi que precisava de mais provas. Planejei ficar na escola depois que anoitecesse, equipado com uma lanterna e um gravador, para registrar qualquer atividade paranormal. Sabia que precisava enfrentar a fonte desses distúrbios de frente, mesmo que isso significasse colocar minha própria sanidade em risco. Comecei a investigar a história da escola, buscando registros antigos e relatos de eventos passados. Descobri que a escola havia sido construída no início do século XX e servira como hospital de campanha durante a guerra. Houve relatos de mortes trágicas e eventos inexplicáveis desde então, mas nada concreto que explicasse os fenômenos atuais. Conversei com alguns colegas mais velhos e funcionários antigos que mencionaram lendas sobre a escola.
Uma delas falava de um zelador que desaparecera misteriosamente nos anos 60. Diziam que ele era visto nos corredores à noite, uma figura alta e envolta em sombras, exatamente como os alunos haviam descrito. Na noite que escolhi para ficar de vigia, a escola parecia mais assustadora do que nunca. O vento do outono uivava lá fora, e as sombras pareciam se alongar nas paredes dos corredores escuros. Com uma lanterna em uma mão e um gravador na outra, comecei minha ronda, determinado a confrontar o que quer que estivesse causando os distúrbios. Enquanto andava pelos corredores vazios, com meus passos ecoando de forma assustadora, senti uma presença ao meu redor. Cada som parecia amplificado, e o silêncio entre eles era quase insuportável. O frio que eu tinha sentido antes estava de volta, mais intenso, fazendo meus ossos doerem. De repente, minha lanterna piscou e se apagou, mergulhando-me na escuridão total. Eu fiquei parado, tentando controlar minha respiração e o medo crescente. Foi então que ouvi passos pesados vindo em minha direção. Acendi a lanterna novamente e, à luz trêmula, vi uma sombra no final do corredor. Era alta e indistinta, como se estivesse envolta em sombras líquidas. Meu coração disparou e todos os sons ao redor desapareceram, exceto pelo som ensurdecedor do meu próprio coração batendo. A sombra começou a se mover, deslizando em minha direção com uma velocidade assustadora. Palavras incompreensíveis e sussurros começaram a encher o ar, vindo de todas as direções. Senti uma pressão esmagadora sobre mim, como se o ar ao meu redor estivesse sendo sugado. A sombra estava agora a poucos metros de mim, e eu podia sentir seu olhar penetrante mesmo sem ver seus olhos. O medo me paralisou, mas eu reuni todas as minhas forças para levantar a lanterna e o gravador na direção da entidade. A sombra continuou a se aproximar e os sussurros se intensificaram, criando um coro aterrorizante. Senti que estava prestes a desmaiar. O peso da presença maligna era esmagador. Então, tudo ficou preto. Acordei na enfermaria da escola com a luz suave do amanhecer entrando pelas janelas. Minha cabeça doía e minha visão estava turva. A enfermeira me informou que me encontraram desmaiado no corredor, cercado por livros espalhados e a lanterna ainda acesa ao meu lado. Não havia sinal da sombra ou de qualquer atividade paranormal. Meus colegas e alunos estavam preocupados e eu não sabia como explicar o que havia acontecido. O gravador estava ao meu lado, mas quando o reproduzi só havia estática e ruídos indistintos. As memórias daquela noite eram confusas, mas a sensação de medo ainda me acompanhava. Embora eu tenha continuado a ensinar na escola, minha visão sobre ela mudou. Agora, observo os corredores com um olhar vigilante e uma sensação constante de que algo está me observando. Até hoje, questiono se o que vi foi real ou fruto da minha imaginação. No entanto, uma coisa é certa: a escola nunca mais foi a mesma para mim, e o mistério dos eventos daquela noite ainda me assombra, permanecendo sem explicação. Boa noite, Dom. Gostaria de aproveitar o espaço e também compartilhar meu relato. Sou um grande fã de filmes de terror. Sempre adorei o suspense, o medo crescente e a sensação de estar em um mundo completamente diferente. Assistia às sessões noturnas em um cinema antigo no centro da cidade. O lugar, com sua arquitetura antiga, tetos altos e decoração detalhada, oferecia o cenário perfeito para assistir a esses filmes. As poltronas de veludo gastas, os velhos cartazes de filmes e o cheiro característico de pipoca e mofo completavam um ambiente nostálgico e meio mágico. A tranquilidade e o silêncio das sessões noturnas tornavam a experiência ainda mais intensa. Alguns anos atrás, durante uma dessas sessões, algo perturbador aconteceu. Estava empolgado para assistir a um clássico do terror, aproveitando a solidão da sala quase vazia. Mas naquela noite, o que era para ser uma diversão tranquila se transformou em um pesadelo. O evento foi tão assustador que nunca mais consegui retornar ao local. Naquela noite, sentei-me no meio da sala de projeção,
o lugar perfeito para prestar atenção em cada detalhe do filme. A sala estava quase vazia, apenas eu e poucos espectadores espalhados. As luzes se apagaram e o filme começou, mergulhando-nos na escuridão confortável da sala. Cerca de meia hora após o início do filme, a exibição começou a falhar. No início, eram apenas pequenas distorções na imagem, mas logo a situação piorou. As cenas do filme foram substituídas por frames que claramente não faziam parte do original. Imagens de rostos distorcidos apareceram na tela, com murmúrios que eu não conseguia entender, vindo de todas as direções. Olhei ao redor, esperando ver a reação dos outros espectadores, mas todos pareciam estranhamente indiferentes, como se não estivessem percebendo o que estava acontecendo. Pensei que talvez estivesse me concentrando demais nos detalhes e que os outros estivessem apenas aproveitando o filme, mas a sensação de desconforto aumentava a cada segundo. As imagens perturbadoras continuavam a aparecer e os sussurros tornaram-se mais altos e mais claros, como se alguém estivesse tentando dizer algo, mas eu não conseguia entender. Tentei me convencer de que era algum tipo de problema técnico ou até uma piada de mau gosto, mas o ambiente sombrio e a sensação de que algo estava terrivelmente errado eram inegáveis. Decidi que, se a situação não melhorasse, sairia da sala para chamar um funcionário. No entanto, o que aconteceu a seguir fez com que eu reconsiderasse qualquer tentativa de ação imediata. Enquanto eu tentava entender o que estava acontecendo, as luzes do cinema começaram a piscar descontroladamente, aumentando a sensação de inquietação. Então, sem aviso, apagaram-se completamente, mergulhando a sala em uma escuridão absoluta. O silêncio que se seguiu foi opressor, quebrado apenas pelo som de minha própria respiração e pelo zumbido distante dos projetores. De repente, houve passos ecoando nas fileiras vazias, lentos e pesados, como se alguém estivesse andando calmamente pelo corredor. A cada passo, um arrepio gelado percorria minha espinha, e a sensação de que eu não estava sozinho se tornou impossível de ignorar. Tentei olhar ao redor, mas a escuridão era impenetrável. Os passos se aproximaram, e eu me encolhi na minha cadeira, o coração batendo descontroladamente. O ar ao meu redor ficou subitamente frio, gelado, como se uma presença invisível estivesse se aproximando. Eu podia sentir um peso no ambiente, uma opressão que sufocava qualquer pensamento racional. Os murmúrios que antes eram quase inaudíveis começaram a se intensificar novamente. Eles pareciam vir de todas as direções, envolvendo-me em uma mistura de vozes indecifráveis. Tentei me levantar, mas minhas pernas estavam pesadas, como se a própria sala estivesse me prendendo. Eu sabia que precisava sair dali, mas o medo me paralisava. Olhei para a tela, esperando que algo familiar e reconfortante aparecesse, mas o que vi fez meu sangue gelar. A tela estava cheia de imagens distorcidas, sombras se movendo em padrões impossíveis, como se a própria realidade estivesse se desintegrando. Então, a tela do cinema mudou mais uma vez. Desta vez, uma sombra apareceu, parada no corredor central. Ela estava envolta em sombras. Sua forma era indistinta, mas seus olhos, 2 pontos de luz fria e penetrante, estavam fixos diretamente em mim. A sensação de estar sendo observado por algo não humano era esmagadora. O silêncio na sala era absoluto, exceto pelo som crescente do meu próprio coração batendo. Eu tentei gritar, mas minha voz não saía. A sombra começou a se mover lentamente em minha direção, deslizando pelo corredor com uma fluidez que parecia desafiar as leis da física. Cada passo que ela dava, a opressão no ar aumentava, como se a escuridão estivesse se fechando ao meu redor. Enquanto a sombra se aproximava, os murmúrios ao meu redor se intensificaram, transformando-se em uma confusão de vozes desesperadas e palavras indecifráveis. A sombra parou a poucos metros de mim, e eu pude sentir seu olhar penetrante atravessando minha alma. A tela do cinema, que até então exibia apenas sombras e distorções, mostrou uma imagem clara da sombra parada ali, olhando diretamente para mim. De repente, a figura da mulher reapareceu. De repente,
As luzes do cinema voltaram, intensas e fortes. Pisquei tentando ajustar minha visão, mas quando olhei novamente a sombra havia desaparecido. No entanto, a cadeira ao meu lado estava visivelmente pressionada, como se alguém tivesse estado sentado ali. O medo e a adrenalina me impulsionaram a me levantar e sair da sala às pressas, sem olhar para trás. Saí do cinema em pânico, com o coração disparado e a mente confusa com o que tinha acontecido. A rua, geralmente movimentada, estava estranhamente silenciosa. Caminhei rapidamente até minha casa, constantemente olhando por cima do ombro, como se esperasse ver a sombra me seguindo. Naquela noite, não consegui dormir. Os murmúrios e as imagens perturbadoras continuavam na minha mente. Decidi que nunca mais voltaria ao cinema. O que quer que tivesse acontecido naquela noite, real ou não, tinha sido suficiente para me afastar daquele lugar para sempre. E apesar de minha paixão por filmes de terror, nunca mais consegui assistir a um sem lembrar da sombra e dos murmúrios que me assombraram naquela noite.